Olá, jovens, como vocês estão? Bom, mais um vídeo aqui de resolução de exemplos para vocês e eu vou abordar pela última vez o tópico de cinemática unidimensional. O exercício que eu escolhi para esse vídeo é o exercício 70 do capítulo 2 do livro-texto. Esse exercício é interessante porque ele vai exigir dois tipos de análise da cinemática. Uma análise direta, onde a gente tem a função posição e aí a gente, por meio de derivação, consegue obter a velocidade e a aceleração do sistema, ou o caso inverso, onde ele fornece a aceleração e por meio de integração a gente consegue obter a velocidade ou a posição da partícula. Mas vamos ao enunciado, vai ficar mais claro. Duas partículas se movem ao longo do eixo x, ou seja, um movimento unidimensional, e a posição da partícula 1 é dada por uma função x igual a 6t² mais 3t mais 2, onde x está em metros e t em segundos. Já para a partícula 2, ele dá a aceleração da partícula é dada por a igual a menos 8t, onde a está em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. E ele diz que no instante t igual a zero, a velocidade é de 20 metros por segundo. Em que instante as duas partículas têm a mesma velocidade? Pois bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar. Todas as unidades estão dadas em metros por segundo, ou seja, nós estamos trabalhando então no sistema internacional. Então já deixar aqui bem claro. Porém, nesse caso, como todas as unidades já estão nesse sistema, a gente não vai ter que se preocupar com conversão de unidade. Ótimo. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente quer, as velocidades, né? A pergunta é em relação às velocidades das partículas. Então, eu tenho que determinar a velocidade da partícula 1 e determinar a velocidade da partícula 2, as funções, né? Ele deu, então, a função posição para a partícula 1, uma função que depende do tempo, obviamente. O que ele nos deu ali é 6t² mais 3t mais 2. Então, esta é a função da posição, que descreve a posição da partícula e dadas em metro e o tempo em segundo. Se eu quero a velocidade da partícula 1, a função velocidade basta eu fazer então a derivada, né? Então, a velocidade da partícula 1 vai ser a derivada temporal da função posição x1. E isso vai ficar como? Bom, é um polinômio, a derivada de polinômio nós já vimos que é tranquilo, basta usar aquela regra do expoente que desce multiplicando. Então, o expoente aqui no primeiro termo é 2, ele desce multiplicando, ficaria 2 vezes 6. Então, ele dá 12. E o resultado que fica aqui na nossa variável é o expoente menos 1. Então, 2 menos 1, então, vezes t. Mais, para o segundo termo a mesma coisa. Agora o expoente é 1, cai 1 multiplicando, 1 vezes 3 é o próprio 3. E o resultado da variável é t elevado a 1 menos 1. Então, t elevado a 0. t elevado a 0 é igual a 1. E o último termo, ele é independente do tempo. Então, a derivada desse termo é 0. Então, essa é a nossa função velocidade da partícula 1. Nós já temos aqui bem determinada essa função. Agora, a gente precisa ver qual que é a função velocidade da partícula 2. Então, vamos lá. Para a partícula 2, o que nós conhecemos agora é a aceleração. Nós sabemos que a aceleração da partícula 2 é igual a menos 8t. Porém, eu sei que a aceleração é igual à derivada temporal da velocidade. Com isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever então que o diferencial de velocidade seria igual à aceleração, né, a função aceleração que depende do tempo aqui, dt. É como se eu multiplicasse toda a equação por dt e eu chego nesse resultado. E aí fica fácil, porque para eu determinar, isso aqui são os diferenciáveis, para eu determinar o valor da variável macroscópica, eu preciso fazer a integração de uma velocidade v0 até a velocidade de interesse e a integração no tempo de um tempo t0 até o tempo de interesse. O que a gente tem aqui é uma integração polinomial, né? Nós temos aqui que a aceleração é um polinômio, e como vocês devem ter visto no livro-texto, vou fazer um rascunho aqui para a gente, então em vermelho aqui, se nós temos um polinômio, uma constante a vezes a variável elevado a n, a integral deste polinômio em x, né, estou integrando a nossa variável, ela vai ser dada pelaquela regra de a própria constante, né, onde a é uma constante aqui, então a é uma constante, então eu tenho que ficaria a própria constante vezes a variável elevado agora a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, essa integração
ela pode ser considerada aí como sendo uma função inversa, né? Uma antiderivada. A gente tem uma regra inversa à regra derivada. Bom, então vamos lá. O primeiro termo aqui eu tenho a integral de dv. Aqui é como se eu tivesse 1 integrado em dv, uma constante 1. E 1 é x elevado a zero. Então, x elevado a zero, se eu faço a integração, ficaria x elevado a zero mais 1 dividido por 0 mais 1. Então, x elevado a 1 dividido por 1. Neste caso aqui, a minha variável é o v. Então, ficaria v elevado a 1 dividido por 1. Então, isso fica v. E eu tenho os meus limites de integração. Então, eu vou representar aqui que eu vou aplicar esta função v no limite v0 e depois no limite v final de interesse. E isso fica igual a... Nesse caso, agora eu tenho a minha função que eu tenho que verificar. A minha função a de t é menos 8t, e agora integrado em dt, do meu limite inferior t0 até o meu limite superior t. Então tá, agora eu vou integrar, eu tenho t elevado a 1. Eu tenho uma constante, menos 8t elevado a 1. Então isso vai ficar uma constante que se mantém aqui, vezes, agora t elevado a 1, ficaria t1 mais 1, né? O n agora é 1, então ficaria 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Então, isso fica t ao quadrado, dividido por 2, aplicado, então, em t0 e até t. Bom, fazendo aqui em cima, então, agora a gente tem o seguinte. Então, se eu olhar primeiro o lado da velocidade, eu tenho a velocidade aplicada no limite superior menos a velocidade aplicada no limite inferior. Então, isso aqui ficaria v menos v0 igual a... Aqui eu tenho 2 dividindo e eu tenho 8 multiplicando, então essa constante fica menos 4 vezes o tempo ao quadrado aplicado no limite superior menos o tempo ao quadrado aplicado no limite inferior. Então isso fica t quadrado menos t0 ao quadrado. Porém, o exercício nos afirma quanto que vale o t0. T0 ele manda a gente assumir como sendo zero. Então esse termo aqui se anula. Porém, se a gente assumir t0 igual a zero, nós temos que assumir a velocidade inicial, então, como sendo 20. Então, o v0 aqui é 20. Então, se eu isolar o v, a velocidade da partícula 2, aqui ele estava negativo, ele vai aparecer, então, do outro lado positivo. Então, ficaria mais 20 menos 4 vezes t ao quadrado. E esta é a velocidade da partícula 2. Bom, o exercício nos pede a velocidade das partículas no instante em que elas são iguais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar essas duas velocidades e determinar em qual instante isso acontece. Conhecendo esse instante, aí eu substituo ou aqui e eu determino os valores da velocidade, das duas velocidades que serão iguais, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar as funções v1 e v2. Então, isso fica como? Isso fica 12t mais 3, que é o v1, igual ao v2, que é 20, menos 4t quadrado. Então, reparando aqui, nós temos uma equação do segundo grau. Vou colocar esses dois termos do outro lado da equação. Então, isso ficaria, como estava negativo aqui, ele fica positivo do outro lado. Ficaria 4t quadrado mais 12t. Aí, como eu tinha 20 positivo, ele aparece do outro lado negativo, então ficaria menos 20 mais 3. Isso fica, então, na realidade, menos 17 igual a zero. Então, uma equação do segundo grau, que para resolvê-la, você pode aplicar aí a fórmula de Bhaskara e resolver facilmente. Então, você pode aplicar aí a fórmula t igual a menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado, menos 4 vezes o termo a vezes o termo c, dividido por 2a, aonde este termo é a, este termo é o b e este termo é o c. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar em dois valores, um associado à soma e um associado à subtração. Então, o t associado à soma vai dar para a gente aí um valor de aproximadamente 1,05 segundos. Já o t associado à subtração, ele vai dar um valor de menos 4,5, aproximadamente 4,5 segundos. Como nós temos aqui um tempo negativo, então esse cara aqui a gente desconsidera
e esta vai ser o valor de tempo que nós vamos usar. Então, eu tenho que, neste instante, as velocidades devem ser iguais. Então, se eu aplicar este tempo em V1 e este tempo em V2, isso vai me dar V1 no instante 1,05 segundos. Isso fica igual a 12 vezes 1,05 mais 3. Se vocês fizerem essa conta, ela dá para a gente uma velocidade de 15,6 metros por segundo. Agora, se eu olhar no V2, apenas para conferir, né, mas ambas devem ser iguais, nós teremos a conta de 20 menos 4 vezes 1,05. E se você fizer essa conta também, ela bate com 15,6 metros por segundo. Então, esta é a velocidade. As velocidades V1 igual a V2, que é igual a 15,6 metros por segundo. Essa é a resposta do nosso exercício. Ok? O que eu acho importante aqui destacar é o método inverso aqui, onde a gente parte então da aceleração da partícula 2, que é uma função que depende do tempo, então não é uma aceleração constante, mas a gente consegue, lembrando que a aceleração é igual à derivada temporal da velocidade, a gente consegue facilmente obter a velocidade por meio de uma integração aqui direta. Se a gente quisesse ainda, poderíamos encontrar qual que é a função posição da partícula 2. Bastava a gente chegou aqui na velocidade, a função velocidade, a gente poderia integrar novamente, porque a gente lembra que a velocidade é a derivada da posição no tempo. Faz o mesmo procedimento, integra em ambos os lados e aí você conseguiria obter a posição da partícula. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigado aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até a próxima.